Fala aí, queridos, graças e paz, mais uma vez aí com vocês, compartilhando a palavra de Deus, e para mim é motivo sempre de muita honra, alegria, momento como esse, onde a gente está interagindo aí e crescendo em conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos encerrando, né, a nossa série de mensagens aí com o tema As Sete Igrejas do Apocalipse, tema esses que veio nos desafiar, a nos encorajar e fazer com que a gente se examinasse que tipo de igreja temos sido diante de Deus. Então, acredito que a aplicabilidade da Bíblia na nossa vida, acho que isso é o que mais importa para Deus. Isso vale muito mais do que discursos bonitos, do que palavras, né, meramente soltas ao vento, e sim que aquilo que a gente tenha aprendido, que a gente tenha lido e buscado em Deus, a gente torne prático na nossa vida. Eu acredito que esse seja o grande desejo de Deus para nossas vidas. Então, antes de darmos início, aí eu queria que aquele que não fosse inscrito nesse canal, quando assiste esse vídeo, dá um joinha lá, curte, compartilha, sabe? Se inscreve nesse canal, e temos também lá o nosso Facebook, temos o Instagram. Então, você que está inscrito lá, você vai estar acompanhando também tudo que a gente tem feito aí durante a semana. E você que não acompanhou por alguma razão as outras mensagens, está no nosso canal. Então não te preocupa, querido, dá para você seguir lá, acompanhar as 7 igrejas, né? E você vai ser também muito abençoado. Então também compartilhe essa mensagem aí por onde quer que você chegue, e que o Senhor venha cada dia mais fazer com que a gente se alinhe àquilo que Ele espera de cada um de nós. Então, o tema da nossa mensagem de hoje será a igreja de Laodiceia, nossa última igreja. Então, tratamos de forma bem simples, não tivemos nenhuma pretensão escatológica, não tivemos nenhuma pretensão de aprofundar nos simbolismos em si, que o Apocalipse está cheio, está rico. Então, esse período ele não foi para isso, esse tempo ele até é muito curto para a gente poder expandir tudo aquilo que de mistérios e que revelações foram escritas a nós ali no livro de Apocalipse. Então, o tema é mais para uma forma prática, de tratar de uma forma simples, direta e objetiva, para que assim a gente venha crescer mais e mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, versículo 22 do capítulo 3, do versículos 14 ao 22. Então eu vou lendo e pausando como a gente tem feito, e assim eu vai conduzindo esse momento. Então, acredito que você já deva ter encontrado, que diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu acredito que a igreja de Laodiceia é uma das igrejas que mais tem representado, vamos dizer assim, a igreja moderna, a igreja atual. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem visto muitas vezes a pessoas, muitas vezes até em nossas vidas também, nós nos encontramos dessa mesma forma também como essa igreja, que nem é mais frio e nem é mais quente, e sim és morno. E isso é um grande perigo que a gente enfrenta também, porque a gente precisa entender que nos últimos dias tem surgido muitos escândalos, muitas coisas que têm feito com que as pessoas desacreditem até da própria fé, vamos assim dizer. E a gente vê lá em Mateus 24:12 que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Não é o amor de todos, mas o amor de quase todos. Algumas Bíblias vai dizer que o amor de muitos se esfriará. Então a gente vê momentos em que estamos passando, por exemplo, que a igreja está em pandemia, passando por essa pandemia, alguns estão isolados dentro de sua casa por não poderem ir por alguma situação ao templo. E às vezes, se a gente não manter as nossas disciplinas básicas, que eu gosto de chamar, que são a oração, a leitura da palavra, o jejum, aquilo que nos consagra de certa forma, que nos aproxima um pouco mais de Deus, a gente vai aos poucos ficando morno, e daqui a pouco estamos apostatando da fé. Note que isso está apontando diretamente para os últimos dias, uma geração cada vez mais fria
inconstante diante de Deus, mas que as pessoas precisam entender que esse morno, ele é um sinal de que as coisas não vão bem, porque a Bíblia, quando fala aqui que ele está a ponto de vomitar, que entenda que ele não vomitou ainda, ele está quase. Por quê? Porque antes de estarmos frios, vem um processo de mornidão. E esse processo de mornidão, ele precisa chamar a nossa atenção. E quando eu vejo que nos últimos dias tem se levantado uma geração dos apaixonados por Jesus, e isso me incomoda, porque lá em 1 Coríntios 13:7 vai dizer que o amor é quem tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não a paixão. E quando a gente vê muitas vezes essa geração dos tais apaixonados por Jesus, geração essa que é muito, vamos dizer assim, eufórica nas suas demonstrações do seu amor a Deus, e quando passa por situações adversas, essa paixão, ela vai esfriando, porque aqueles que são casados, que me ouvem, sabem que a paixão até pode segurar um relacionamento por um tempo, mas o que vai fazer com que ele dure é o amor. A paixão passa, o amor permanece, está na Bíblia. O amor é quem tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E, na verdade, eu acredito que se não todas, mas a grande maioria das vezes que a Bíblia cita a palavra paixão, está relacionada a desejos da carne, está relacionada às obras da carne, a paixões infames. Pouquíssimas vezes, não me recordo de quase nenhuma. Você que está assistindo, me ajude aí me lembrando, às vezes que o Senhor está relacionando o amor que Ele espera que a sua igreja tenha com Ele à paixão. Na verdade, o Senhor não quer ter um relacionamento de paixão com a sua igreja, o Senhor quer ter um relacionamento de amor com a sua igreja. E isso é muito assustador para os últimos dias, porque quando vierem as circunstâncias difíceis, eu ouso dizer aqui que a geração dos apaixonados não suportarão os últimos dias. Repito, a geração dos apaixonados não suportarão os últimos dias. Continuando aqui o versículo 17, que diz: pois dizes, rico estou e abastado, não preciso de nada. E não sabes tu que és um infeliz, sim, um miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para que te enriqueceres de vestiduras brancas e para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que ungire os olhos, a fim de que vejas. A igreja Laodiceia é uma igreja que demonstrava ser uma igreja rica, que se considerava rica, que se achava rica, mas na verdade aos olhos de Deus ela era pobre, cego, miserável e nu. Note que relato triste. E hoje a gente vê um templo onde que tem sido, que não que isso seja errado, mas dos mega templos, dos suntuosos templos, dos mega e extraordinários pregadores e recursos audiovisuais, coisas essas que muitas vezes têm mexido muito mais com o nosso psicológico, mas não tem transformado o nosso coração para aquilo que Deus quer que ele esteja. Isso é bom, isso é legal, isso até acende o fogo da paixão por um tempo, mas se não mantermos viva a chama do amor por Deus na nossa vida diária, na nossa prática constante na palavra, logo mais aqueles subterfúgios não serão mais o suficiente. E o que é que a gente irá fazer? Irá buscar em um outro lugar que tenha aquilo que eu esteja desejando no momento. Às vezes as pessoas se impressionam com todo o mecanismo que é utilizado audiovisual, de recursos tecnológicos de cultos, e às vezes aquilo não sustentam as pessoas com Deus. E o que é que elas acontecem? Basta uma insatisfação com alguma coisa, basta algo que lhe desagrade em alguma coisa, ele muda de igreja, ele vai para a igreja A, para a igreja B, como que se na verdade isso fosse mudar ele em alguma coisa. Não, o que o Senhor quer é nos transformar de dentro para fora. Se nós formos transformados de dentro para fora, todo aquilo que está à nossa volta aqui, quero deixar bem claro, é legal, mas é só legal. Isso não é um dia a dia com Deus, isso não é uma vida diária com Deus. Lá no versículo 19 diz que eu repreendo e disciplino
todos a quantos eu amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente precisa entender que a disciplina e a correção do Senhor é uma prova de amor. A disciplina e correção do Senhor é a grande prova de que Ele nos ama. O evangelho dos últimos tempos tem tirado da vida dos filhos de Deus a disciplina e a correção. E isso não é prova, isso não é uma verdade bíblica. Aqueles que Deus ama, Ele repreende, Ele castiga, Ele zela, Ele admoesta, Ele adverte. Você que é pai sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui. Você ama o seu filho, por isso que você corrige ele quando é necessário. E quando o Senhor diz que está à porta e batendo, esse versículo ao longo dos anos, ele foi transformado para aqueles que estão fora da igreja. Não, ele está batendo a porta novamente no coração da sua igreja. Está chegando tempos muito tristes. Já chegou, na verdade, onde que nós temos que estar novamente evangelizando os evangélicos. Então, a gente precisa trazer novamente a Bíblia para o centro. A gente precisa novamente abrir a porta do nosso coração para o Senhor. Versículo 21. Ao vencedor dali a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então eu queria encerrar toda essa série de mensagens que nós tivemos e da seguinte forma, que a gente volte e esteja sempre nos reexaminando que tipo de igreja tenho sido para o Senhor, que igreja eu estou sendo para o Senhor, porque eu sou o templo, eu sou a igreja. O local da adoração, ele é bom, ele é válido, mas o que o Senhor está trazendo nesses últimos dias é um evangelho que a gente traga ele para dentro de nós e não seja movido por recursos externos. Chega de tanto emocionalismo barato diante de Deus que até nos segura firme por um tempo, mas se a gente não trazer o evangelho para dentro das nossas vidas, a gente não vai ter uma vida plena em Deus, porque nenhuma mudança exterior vai produzir algo duradouro por muito tempo, se primeiro não tenha sido gerado dentro de nós, dentro do nosso coração. E para isso nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. E entenda, querido, que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.